Brasil sufocado, a fumaça das queimadas se espalha pelo país e São Paulo tem o pior ar do mundo na comparação com outras metrópoles do planeta. Lula indica uma mulher negra, Macaé Evaristo, para o lugar de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. E o coach de extrema-direita dá sinais de esgotamento na corrida eleitoral. Pablo Marçal cai nas pesquisas e agora é o campeão da rejeição na disputa em São Paulo. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A crise das queimadas no Brasil. O país viveu uma semana dramática, com a nuvem de fumaça se espalhando por quase todo o território nacional, da Amazônia até o sul do Brasil. E não é só em cima do nosso país. Incêndios na Bolívia, no Paraguai, essa fumaça de queimadas atingindo também a Argentina, Uruguai, quase toda a América do Sul. É uma mistura de mudança climática global, né, com aquecimento dos oceanos, e ações criminosas, incêndios criminosos no Brasil e uma ocupação do território que não respeita nada. A ação de grileiros que invadem a Amazônia, queimam a floresta e que foram incentivados no governo passado do Bolsonaro por um ministro que era a favor de passar a boiada, vocês lembram? A pecuária avançando sobre a Amazônia, o agro avançando sobre o país, ocupando territórios inteiros, sem ninguém, uma espécie de deserto verde para pasto e para monocultura. E aí usam queimada como ferramenta. Queima o que restou de plantação antes de fazer a próxima. Então, é uma irresponsabilidade misturado com um modelo de negócio, com ações criminosas e com uma crise que é global. Tudo isso junto. São Paulo, no meio desta onda, que muita gente dizia, é uma névoa. Não é névoa não, gente, é fumaça de queimada, né? Não tem nada a ver com o fenômeno do clima, uma coisa normal do clima, não. São Paulo teve o pior ar do mundo esta semana. Um site da Suíça faz a comparação entre todas as metrópoles. 4 dias da semana, pelo menos, São Paulo ficou em primeiro lugar com o pior ar para se respirar. A comparação com cidades da Indonésia, do Paquistão, cidades da África, Santiago do Chile, que é famosa por ter uma dificuldade ali para dissipar os poluentes por causa dos Andes, São Paulo ganhou. E por causa dos carros, das fábricas, não, por causa da queimada, que vem do interior para a cidade, para a metrópole. Então, tá aqui ó, a manchete, mostrando que a capital paulista ocupou esse triste lugar de campeã no ranking. O presidente Lula anunciou a criação de uma autoridade do clima para coordenar ações de enfrentamento a esses eventos climáticos extremos. Era uma promessa de campanha e já havia sido anunciada esta criação quando houve as enchentes no sul. Enchentes que foram mais um sinal de que o clima está se modificando de maneira drástica e dramática. Bom, agora, finalmente, depois de 1 ano e meio de governo, um pouco mais, Lula vai instalar esta autoridade do clima, né, para coordenar estas ações. O anúncio foi feito durante uma viagem do presidente à Amazônia, ao Amazonas, estado onde 61 dos 62 municípios sofrem com a estiagem. Então presta atenção, queimada, um ar irrespirável e embaixo pouca água. A gente tem imagens de populações ribeirinhas que não conseguem mais atravessar o rio de barco, né? Tem que atravessar pela lama, que é o que sobrou de vários rios importantes na Amazônia. Pode ser que quando passar a seca você retoma, pelo menos em parte, a vazão dos rios. Mas nunca aconteceu nada parecido. Situação, por exemplo, de Porto Velho, capital de Rondônia. Está coberta pela fumaça e o rio Madeira está na sua baixa histórica. Nunca teve um nível tão baixo o rio Madeira. Em alguns pontos, as pessoas de um lado do rio não enxergam Porto Velho do outro lado. A gente tem algumas imagens aqui que mostram isso. Então é São Paulo, é Amazonas, é Rondônia, é o Centro-Oeste.
até na praia, no Rio de Janeiro, a névoa da fumaça chegou. Bom, um dos maiores especialistas de clima no Brasil, o cientista Carlos Nobre, respeitado internacionalmente, inclusive pode ser nomeado como autoridade do clima. Mas o Carlos Nobre deu entrevista para o jornal Estadão, em São Paulo, em que se declarou assustado com a velocidade em que esta emergência climática está se instalando no mundo e também aqui no Brasil. Muita gente dizia, é preciso agir antes que a temperatura média do planeta suba 1,5 graus. Depois que isso acontecer, pode ser um ponto de não retorno. Segundo Carlos Nobre, não é que vai acontecer, já aconteceu. Nós estamos no meio desta mudança. Então, geleiras derretendo, nível do oceano subindo, alguns rios podem secar. Isso vai mudar completamente a configuração, inclusive da ocupação das cidades. Por que tem tanta gente no sudeste do Brasil? Porque as condições climáticas são favoráveis, né? O que se chama de rios, que vem pelo ar, né? Com a umidade trazida pela Amazônia, tem chuvas no sudeste que permitem a ocupação de grandes metrópoles, reservatórios de água, dessa água que cai na chuva. Se mudar o regime de chuvas, a gente pode ter que mudar a ocupação territorial. Imagine esta situação no médio prazo. Então, a entrevista do Carlos Nobre está aqui, ó, merece ser lida, é um alerta científico e dramático da situação em que nós estamos. A frente fria está chegando, é um bom sinal, porque daí diminui o calor, né? Talvez dissipe em parte esta poluição. Chegou no sul primeiro, veio do Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E sabe o que aconteceu? A chamada chuva preta. A gente tem as imagens aqui também, olha. As pessoas fizeram registros. Quando caiu a primeira chuva na região sul e também no Uruguai, a água cai com a fuligem. Ela vem lavando o ar, entre aspas, né? E deposita esta fuligem. Então a gente está respirando essa fuligem. Vocês imaginem também o efeito para a saúde. E aí temos que dizer uma coisa. O governo federal está indo mal na comunicação. Tinha que ter convocado uma cadeia de rádio, independentemente da autoridade climática, que é para coordenar ações de governo, tem que informar a população. O que a gente faz? Fecha as janelas? Abre as janelas? O que deve fazer? Quem tem animais? A água que é colocada do lado de fora das casas, seja na cidade, seja no campo, pode ser bebida? O que se deve fazer? Deve andar de máscara nas cidades ou não deve andar de máscara? Tem que se fazer uma coordenação, porque todo mundo criticou o Bolsonaro por não ter feito essa coordenação na pandemia. Tem que fazer agora. Demorou já. Ah, tem eleição, então não interessa, é saúde das pessoas. O governo federal está demorando para dar uma resposta de comunicação e informar a sociedade sobre o que deve fazer. Bom, o governo agiu rápido na outra crise, né? Na crise que veio da semana passada, com a demissão do ministro Silvio Almeida, acusado de assédio e importunação sexual contra a colega Aniele Franco. Ele foi demitido no último fim de semana pelo presidente Lula, que rapidamente nomeou uma substituta, Macaé Evaristo, mulher negra de Minas Gerais, militante da educação e dos direitos do povo afrodescendente, educadora e secretária municipal e estadual de educação, né, em Minas Gerais. Então, tem um perfil completo para dirigir esse importante Ministério dos Direitos Humanos, com mais apoio partidário, que o Silvio Almeida não tinha. O Silvio Almeida era um intelectual, assim, agora acusado de um crime, né, vai se defender, tem o direito de se defender, mas acusado de um crime grave. E Lula coloca uma mulher negra. Com isso, aumenta um pouco, né, a participação das mulheres também no Ministério. Foi uma resposta rápida para uma crise que arranhou também a imagem do governo. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o coach Pablo Marçal, ex-coach, rapaz de Goiás, acusado de roubo a banco, condenado inclusive por participar de uma quadrilha de roubo a banco. Começo da campanha eleitoral em São Paulo, ele subiu que nem um foguete nas pesquisas eleitorais, com muita mentira, com muita lacração nas redes sociais, muita gente, vai ganhar, ninguém segura. Olha, bateu no teto e agora começou a cair. Pesquisa Datafolha, divulgada esta semana,
mostra que Pablo Marçal recuou 3 pontos. Ele agora está em terceiro lugar, atrás do atual prefeito, Ricardo Nunes, e do Guilherme Boulos. E o Marçal agora é o campeão da rejeição. Quando se pergunta em quem que você não votaria de jeito nenhum, o Marçal é que tem o maior índice, né? Ele tem 44% de rejeição. É disparado o primeiro mais rejeitado. E por quê? Muita mentira, muito ataque, muita provocação barata. Parece um menino mal educado fazendo provocação nos debates, nas ruas. Tem um público que gosta disso? Tem. Mas ao mesmo tempo que ele subiu na pesquisa, ele também subiu na rejeição e agora começa a recuar na pesquisa. O que mostra que quanto mais se conhece o Pablo Marçal, mais dificuldade ele tem para avançar. Também teve essa disputa dentro do bolsonarismo, ele tentou, foi naquele 7 de setembro, não deixaram ele subir no palanque, e aí ficou queimado também com uma parte dos bolsonaristas que estão achando que ele é muito agito, muita espuma e pouca efetividade. A pesquisa da Datafolha mostra Ricardo Nunes, o prefeito, se recuperando, está em primeiro numericamente com 27%, Guilherme Boulos empatado, tecnicamente com 25%, né? Parece que a disputa vai ficando entre os dois. O Ricardo Nunes leva vantagem porque ele tem um tipo assim meio insosso, meio arroz com feijão, e aí tem pouca rejeição. No segundo turno, o Ricardo Nunes hoje levaria vantagem sobre o Boulos, mas tem muita campanha pela frente, tem muita coisa para acontecer ainda nessa disputa fundamental que acontece na cidade mais populosa do Brasil. Pablo Marçal vai para a panela de pressão. O cafezinho esta semana vai para o juiz Thales Nogueira Cavalcante Braga, da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, que teve a coragem de devolver para o Ministério Público a denúncia sobre o caso das rachadinhas de Carlos Bolsonaro. Vocês lembram o que é esse caso, né? O Carluxo, filho do Jair Bolsonaro, é acusado de recolher dinheiro dos funcionários do gabinete dele na Câmara Municipal. Como é que funciona? Você nomeia as pessoas, mas você fica com um pedaço do salário. Põe no bolso, saca em dinheiro vivo. E com isso, o vereador faz fortuna. A acusação contra o Carlos Bolsonaro e a família Bolsonaro toda é de usar esse esquema para comprar imóveis de fonte duvidosa ou da fonte esse esquema da rachadinha. O que aconteceu? O promotor do Rio de Janeiro, Alexandre Murilo Graça, de forma bizarra, ofereceu denúncia contra 7 funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro, mas poupou o Carluxo, mandou arquivar a denúncia em relação ao Carluxo. O juiz pegou aquilo e falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. O juiz mandou devolver e escreveu na sua decisão: tendo em vista as inconsistências listadas que impedem o conhecimento do pedido, determino a restituição dos autos ao Ministério Público para ciência e esclarecimento, inclusive se há peças faltantes nos autos. O juiz tira um sarro. Fala assim, escuta, promotor, você não leu as peças que tem aí? Né? Lê um pouquinho melhor e vê se você refaz a sua denúncia. É raro, é muito raro acontecer isso. Então, eu ofereço o cafezinho para o juiz, dizem que juiz é que nem no futebol, quanto menos ele aparece é melhor. Mas nesse caso, o juiz agiu com muita firmeza. O Carluxo não pode sair liso dessa história, né? Ele tem que ser responsabilizado, ele e a família Bolsonaro. Um cafezinho para o juiz Thales Braga, que teve a coragem de enfrentar, inclusive, esse esquema que parece haver com uma parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. Um cafezinho para o juiz.